Opções do marcador, preenchimento do marcador, preenchimento sólido. Vou colocar uma outra corzinha aqui, vou colocar um amarelo. Pronto. Para esse outro porto aqui, ó, você tem um outro erro, né? Então, o que é o problema de ajustar uma reta aqui que me dê um comportamento médio entre conforme o x aumenta, como é que se comporta o y? Nada mais é do que resolver um problema onde eu tenho n equações, no caso aqui eu tenho n portos, eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho n incógnitas, que são os epsilon, que são os erros, mais duas, que é beta 1 e beta 2, parâmetro linear e parâmetro angular. Então, quantas soluções existem para um problema, para um sistema linear, onde você tem n equações e n mais duas incógnitas? Quantas soluções tem? Infinitas. Tá? Sempre que você tiver incógnitas do que soluções são infinitas. O que significa infinitas? Significa que essa reta não precisava ser necessariamente essa reta, podia ser uma outra qualquer. Para adicionar, tem que estar habilitado algum complemento no Excel? Não precisa estar habilitado. Como é que você acrescenta aquela linha? Deixa eu ver se tem uma forma aqui. Ó. Por que é essa linha? Por que não é essa outra aqui? Vamos botar um vermelhinho aqui. Ó, tá? Então, ó, quando eu digo que tem infinitas soluções, significa que ao invés dessa reta, essa reta aqui também podia ser uma solução. Ela também está passando no meio dos pontos, tá? Ou podia mudar o parâmetro angular dela, ou coisa parecida. Por que é essa retinha aqui e não é qualquer outra? Porque essa reta ela foi escolhida com um critério, que é o critério de minimizar a variância do erro. Tá aqui, tá, no negócio. Como é que eu escolho quem é? Minimizar a variância do erro. Tá? Por que é minimizar a variância do erro? Tá? Podiam ser vários critérios que você podia usar aqui. E muita discussão já teve sobre isso há muitos anos atrás, até que o meu xará Francis Bacon ele sacou que era o melhor critério para ajustar essa reta aqui seria minimizar a variância do erro. Tá? Bom, eu não vou entrar exatamente nessa discussão, porque a princípio era uma discussão ao longo de vários encontros de uma disciplina de econometria, tá? Mas basicamente, minimizar a variância do erro vai ser um problema de minimizar sem restrição, e aí então você vai ter que tirar derivado de primeira ordem, vai ter que igualar a zero, e aí então você vai mexer um monte de restriçõezinhas aqui, ó, e você vai ver que o valor que você encontra, o beta 1 e o beta 2, nada mais é do que o resultado que sai de uma operação de álgebra matricial. Né? Você vai ter um x' x, x' y a menos 1. Tá? Então, vamos fazer o seguinte agora. Então, deixa de lado esse problema aqui por enquanto e vamos abrir uma aba da lateral para ver como diabo esse negócio funciona. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com as matrizes, do tamanho daquela base de dados com 1080 linhas, a gente não vai conseguir ver o que acontece. Então, deixa eu fazer um exercício fake aqui, ó, só para vocês visualizarem o que é. Então, suponha que... Escreve aqui um x, escreve aqui um y qualquer, tá? Então, suponha que esse cara aqui seja... Eu vou chutar números aqui. 1 e 1, 2 e 1, 1 e 2, e vou chutar esse aqui, 3 e 4. Tá? Só com esses dois aqui. Então, faz de conta que essa aqui é a nossa base de dados. Vou fazer o gráfico de display. Deixa eu diminuir só o zoom. Só diminuir o zoom aqui. Tá? E aqui você ia aplicar a linha de tendência, ia ser linear, e coloca a equação no gráfico e coloca aqui o R2. Tá? Então tá aqui. Tá? Como o diabo ele faz essa conta?
Ele faz essa conta minimizando a variância, que significa que é minimizar a soma dos quadrados do resíduo, que significa que ele vai tirar a condição de segunda ordem, que significa que ele vai chegar nessa fórmula aqui, que é uma forma de álgebra linear. Então, vamos fazer bater aquilo ali, tá? Para fazer bater, o teu x, aquele variável x, na realidade, você tem que acrescentar uma coluna de uns aqui, que ela vai sair do problema de minimização. Você vai verificar aquilo quando tiver o problema de minimização. Então, você vai ter deixa eu pintar de uma outra cor aqui, uma cor, sei lá, um azulzinho aqui, pintar esse negócio aqui de preto de novo. Tá? Então, a nossa fórmula aqui, ó, a nossa fórmula é essa aqui, ó, bx, deixa eu dar uma captura de tela. Captura de tela. Aqui, vamos recortar. Ferramenta. Dá só um copiar aqui, eu acho que já vai dar. Tá aqui, ó. Fórmula aqui que eu quero mostrar para você. Quando você fizer essa fórmula aqui, que sai do problema de minimização, tá? O teu x sempre é a segunda coluna dessa matriz são sempre as observações da variável dependente, e a primeira coluna ela está sempre com uns, tá? Então, esse x aqui é exatamente esse x aqui, que é exatamente... e o y é exatamente aquele y ali, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quem é o x', quem é o transposto do x. O transposto do x, simplesmente você copia e pode colar especial, tá aqui, ó, colar especial e cola especial transposto. Pronto. Então, x' ó, é a matriz transposta. Tá aqui, ó. Esse cara aqui é x'. É simplesmente a transposta de x. E esse cara aqui é y. Tá? Então, o próximo passo aqui é a gente fazer quem é x'. Então, x', ó, como x é um cara que o x' é um cara que é 2 por 4, e esse cara é 4 por 2, então o x' vai ser um cara 2 por 2. Ele vai caber nesse espacinho aqui, 2 por 2. Bom, escape. Então, quem é que você vai? Ter um probleminha aqui, não sei o que aconteceu isso aqui. Você pode ir aqui em função. Ó, matriz multiplica, tá? Então, você multiplica a primeira que você está multiplicando é x', pela segunda, a segunda que você está multiplicando é x, aqui, e aí você dá Enter. Aí, como é que é? F2, Ctrl Shift. Por algum motivo, ele trava. Vou ter que... Deixa eu fazer o seguinte. Vou apagar esse negócio aqui. Excluir. Pronto. Começar de novo, tá? Então, vai ser 2 por 2, vai ser isso daqui, tá? Então, vai ser função, matriz multiplica. A primeira matriz é x', tá aqui, ó. X' é a primeira, e ela multiplica x. Então, multiplica pela segunda, que é x aqui. Ok, 4. E aí, como é que é? No Excel você dá F2 e dá Ctrl Shift Enter. Então tá aqui, ó. A matriz x' é 4, 7, 7 e 15 para essa base de dados aqui. Então, a próxima você tem que fazer x' na menos 1. Então, x' na menos 1 vai ser uma matriz 2 por 2 também. Como é que você calcula ela? No Excel você vai em função, matriz inverso, e aí você diz para ele quem é que você quer inverter. Essa matriz aqui, dá Enter, e aí como é que é no Excel? F2, Ctrl Shift Enter, ele preenche. Pronto, ó. Então vamos lá. Vamos recapitular. Você tem... Vamos recapitular a partir daqui. Tá aqui. Você tem um monte de tipos de reta que você pode ajustar no meio desses pontos aqui para descobrir qual seria um comportamento médio do quanto que aumenta a capacidade do navio, o quanto que você espera aumentar a capacidade de movimentação de carga no teu porto.
Muito bem. Quando você pede para o Excel ajustar isso, o Excel ele vai ajustar por uma regra que foi o programador do Bill Gates deixou ela lá funcionando. Que regra é essa? É uma regra que o senhor Francis Bacon descobriu lá um tempo atrás que era a melhor, que é minimizar a variância do erro. Então aqui você vai ter um erro, do amarelinho até a linha você tem um erro, do vermelhinho até a linha você tem um erro. Minimizar essa variância do erro é simplesmente, depois de você parar para pensar um pouquinho, é minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Aí então vai ter condições de primeira ordem, você vai derivar e vai igualar a zero, e quando você for fazer essas continhas, você vai ver que isso vai cair numa fórmula de matrizes. Essa fórmula de matrizes vai ser tal que sempre você tem que acrescentar uma coluna de uns à esquerda do vetorzinho onde estão guardados teus dados x. Tá? Tem uma explicação para isso, claro que tem uma explicação para isso, mas eu não vou me prender nela agora. Tá? Eu só vou mostrar para vocês que funciona, o resultado lá funciona. Então, você tem o x. Então, o próximo passo é você calcular o x', está ali o x'. Depois você calcula o x', está aqui, calculou o x'. Depois você calcula o x' menos 1, está aqui, você calculou o x' menos 1. Agora você tem que calcular o x' y, tá? Então, vou calcular o x' y aqui. Deixa eu botar esse gráfico aqui um pouquinho para cima. Então, vou calcular o x' y aqui, tá? Então, quem é que ele vai ser? Função matriz multiplica. Então, você vai ser x', tá aqui, ó, x', que multiplica o y. Então, primeiro, x' que multiplica F2 Ctrl Shift Enter. Deixa eu pintar de azulzinho igual estava antes. Igual estava antes. Aqui está aqui azulzinho. Então, ó, aqui x' x a menos aqui, e aqui o x', x y estava aqui. Então, quem é que vai ser o beta? Deixa eu deletar isso aqui, e vou deletar isso daqui, vou deixar isso aqui, tá? E vou deixar aqui, tá? Então, quem é que vai ser o beta? Beta, então, ele vai ser x' x a menos 1 vezes x' y. X' x a menos 1 está aqui, x' y está ali. Então, ele vai ser matriz multiplica, vai o primeiro, que é x' x a menos 1, que multiplica o x' y. Apareceu aqui. Opa. Apareceu aqui. Aí você dá o F2, Ctrl Shift Enter, e pinta aqui de um verdinho. Tá vendo? Ele bate exatamente aqueles valores. É claro que ele vai bater exatamente aqueles valores, porque é o que o programador do Bill Gates está fazendo. Ele está fazendo exatamente essa sequência de passos aqui, para te mostrar qual é a reta que passa, que se ajusta entre esses pontos, representando um comportamento médio, né? Então, você vai ver que a primeira entrada do vetorzinho aqui, que é a entrada que é referente a onde tem as colunas, só a coluna com uns, é o valor do intercepto. É o valor do intercepto. E o valor do parâmetro angular... A imagem está travada aí, professor. Tá bem. Ainda desde as 19h24 aí, não faz uns 2 minutos aí que tá travado na mesma imagem, pelo menos para mim aqui. Pensei que fosse só para mim, mas como o Jesus se. Tá. Então vamos lá. Mas travou tanto a webcam quanto a tela, é isso? Sim, tá travado. A webcam não tá tão travado, não. Agora destravou o Excel também, aparentemente. Tá, deixa eu botar de novo aqui no Excel. Tá, me diz Aiko, né? Aiko, até o x' x tinha aparecido? X', Não lembro. X, sim. X' menos 1, talvez? Sim, eu printei ali, tá? No X' Y é que. No Não, começo do né? X' Y ali no G12 é que não tinha. Tá, Não então vamos apareceu. lá. Beleza. Então vamos lá. X', então você vai calcular o X' Y aqui. Opa.
x' y aqui. Tá, vamos lá. Ó, o x', ele é 2 por 4 e o y é 4 por 1. Então, se a gente lembrar lá da matemática, o x' y vai ser 2 por 1, né? Aí eu vou pintar de um azulzinho aqui, ó. Vou pintar de um azulzinho, só para lembrar aquele azulzinho ali, tá? Então, vamos lá. Quem é que ele vai ser? Função, matriz multiplica, que vai ser a matriz x', matriz x' que multiplica a matriz y aqui. Tá? Aí, para preencher o resto da matriz, você dá F2, Ctrl Shift Enter. Aí você tem x' y. Então, agora você tem x' x a menos 1, tá aqui, e você tem x' y. A outra pergunta, quando eu mexo o cursor do mouse, aparece na tela? Assim? Sim, aparece. Tá. Aparece. Tá, aí beleza. Aí eu tenho o beta aqui. Então, quem é o beta? O beta ele vai ser 2 por 1 também, ó, porque é um 4 por 4 que multiplica um 4 por 2. Então, esse cara aqui vai ser 2 por 1, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai dar a função, matriz multiplica, que vai ser x' x, tá aqui, né? X' x, que multiplica x' y. Ok. E aí, então, F2, Ctrl Shift Enter. Pronto. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, esse primeiro cara aqui, ó, o 09999, é exatamente aquele cara lá, ó, 09999, que é o parâmetro linear, é aquele que não está relacionado com o x. Esse cara aqui, ele é o equivalente das entradas dos uns aqui. O outro, ó, é o 1.0999, tá aqui, ó, que é o que bate. Então, ó, o que eu estou mostrando para vocês nesse exercício simples? Que é o que o cara do Bill Gates lá fez para essas coisas acontecer, é exatamente esse procedimento aqui. Como a coisa está amarrada agora aqui, bonitinho, ó, você pode pegar, por exemplo, este cara aqui ó, e mudar, que ele vai mudar tudo. Ele tem que mudar tanto o gráfico quanto a coisinha. Se mudar isso aqui para 8, ó, ele vai mudar e tá vendo alguma coisa que ele não atualizou nas formas. Ah, tudo bem. É de certo que você tem que dar Ctrl Shift Enter. Escape. Vamos ver. Eu acho que tem que atualizar todas daí. F2, Ctrl Shift Enter. F2, Ctrl Shift Enter. F2, Ctrl Shift Enter. F2, Ctrl Shift Enter. Não. Ué. A transposta não atualizou. Ah, pronto, bem observado. A transposta não atualizou. Você tem que atualizar esse, tem que atualizar esse. Então tem que atualizar esse. Esse tem que ser igual a esse, né? Vamos lá. Então, ó, se tu botar aqui 5, agora sim, ó. Beleza, bem observado ali o Gabriel. Então, aqui você pode modificar, né? Você pode fazer vários testes aqui que ele vai sempre bater o mesmo valor, tá? Bom, então outro valor que então a gente já sabe como é que funciona a mecânica dele achar os números, tá? Outro valor que aparece que o cara já te dá, o programador aqui do Excel, que já tem mais de 40 anos esse programa e já tem essa função aqui, então já tem mais de 40 anos, ela aparece sempre de boa para você, o R2. O R2 é uma medida informativa, né? Ele está te dizendo o quanto essa retinha está se ajustando bem aos dados, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se esse cara aqui ó, for. Não. Deixa eu ver aqui. Ah, tudo bem. 4 aqui. Ó. Se esse cara aqui, ó. Se esse cara for igual. Não precisa mexer, senão vai bagunçar demais. Então, esse aqui vai ter que ser igual a esse. Vou pintar aqui de um verdinho aqui. Na verdade, eu vou pintar todos aqui, né? Esse daqui eu vou pintar de um verde também. Só para atualizar a transposta, tá? Então vamos parar para pensar. Ó. Se esse cara aqui for 1, esse for 2, esse for 4, ó, o R2 é 1. Tá vendo? Ó?
sempre que o x for exatamente igual ao y, significa que todos os pontos do plano cartesiano eles estão completamente alinhados. Então, se eles estão completamente alinhados, sempre o y é igual a x e o R2 é 1. É o maior valor que o R2 pode chegar, que é o alinhamento perfeito dos pontos. Né? Não tem erro nenhum. Se não tem erro nenhum, ele é 2. Agora, se ele tiver qualquer outro valor, ó, 3 e 3, ele vai modificando os valores. Tá? Então, vamos parar para pensar o que significa o R2. O R2. Vamos passar aqui. Ó. O R2 ele vem de uma fórmula, também tem um raciocínio aqui por trás, né? E ele vem uma fórmula aqui, ó, onde você vai ter que a soma dos quadrados totais, em algum momento você vai chegar a essa conclusão, que a soma dos quadrados totais vai ser igual à soma dos quadrados explicados, SQE, mais a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Então, o R2 é uma medida que é 1 menos SQR dividido por SQT. Então, SQR é a soma do quadrado do erro. Se você não erra, significa que o y é igual ao x, então você não erra. Se você não erra, a soma do quadrado do erro é 0. Então, esse só dá 1 quando esse cara aqui for 0. Então, vamos calcular, vamos mimetizar aqui ó, o que é o R2. Eu vou puxar um pouquinho para o lado isso aqui, vou puxar um pouquinho para o lado isso daqui, vou diminuir um pouco aqui, vou diminuir um pouco aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter que calcular o resíduo. Tá? Então, o resíduo ou o erro, né, é a distância do ponto, para o comportamento médio da reta. É a distância do ponto para o comportamento da reta, né? Então, qual é essa distância? Essa distância é y1 menos... Quem é a reta? A reta é o intercepto. Aí eu vou dar um F4, porque eu vou buscar sempre ele lá que está fechadinho, né? Mais o parâmetro angular, F4, vezes o x. Aqui, ó. Né? Então, sempre o resíduo vai ser a distância entre o que eu estou observando no y, que no meu caso aqui o F2 é o 1, né? Para a reta. Quem é a reta? A reta é esse cara aqui, ó. 0,84 vezes x, está aqui. Eu deixei ele travado só para poder arrastar para baixo, menos o parâmetro angular. Então, está aqui a reta, está aqui a reta. Né? Então, quem é o resíduo ao quadrado? Bom, outra coisa interessante para você ver também, né, é que sempre o resíduo dá 0. Tá? Então, ó, mas não deu 0. Deu 0 sim, cara, porque isso aqui é só um problema numérico. Você está vendo que tem um ezinho aqui ó, de número científico. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que menos 6,1 elevado a 10 na menos 15. Então, você pode botar aqui, formatar a célula e colocar como número mesmo. Ó. Então, se tu colocar 15 casas decimais, ó, é que ele começa a aparecer. Ó. Então, 23, 21, 2, 6, 15. Ó. Pô, é um número que tem 15 casas decimais lá, né? Então, é só uma questão de calculadora. Aí. Mas a média dele é 0. Para eu ganhar um pouquinho de espaço aqui, eu vou diminuir o número de casas decimais. E vou dar uma apertadinha aqui, dar uma apertadinha aqui, dar uma apertadinha aqui. E vou levar esse pessoal um pouco para lá, para ganhar um pouco mais de espaço. Tá? Então, ó, que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular primeiro o SQR, que é a S de soma, que é de quadrado, do resíduo. Então, a gente tem que tirar o resíduo ao quadrado. Então, a gente pega esse resíduo aqui ao quadrado. Deixa eu só pintar aqui para ficar com 2 casas decimais. Ó, o resíduo ao quadrado. Resíduo ao quadrado, resíduo ao quadrado e resíduo ao quadrado. Então, quem é SQR? SQR é esse número aqui. Ó. Ele vai ser a soma, tá aqui, ó,
É a soma do quadrado dos resíduos. Tá aqui. Então, a soma dos quadrados dos resíduos, vou colocar num laranja aqui, ó, é 2,63. Então, lembrando, a gente está querendo calcular o R2, a gente sabe lá do livro do Gujarati que vai ser dado por essa fórmula, é o que eu estou querendo mostrar para vocês, que é exatamente isso que o programador do Bill Gates fez aqui há mais de 40 anos atrás e até hoje se usa isso, né? O próximo ponto é a gente calcular, então, a soma dos quadrados totais, tá? A soma dos quadrados totais, então, primeiro você tem que pegar o quadrado total. É y menos o y médio ao quadrado, tá? Esse aqui é o conceito que, se você lembrar do livro, que vai ser, ó. Então, isso aqui vai ser y menos a média dos y aqui, F4, né? Porque eles estão todos fechados ali, ao quadrado. Então, aquele ali vai ser o primeiro de 4, porque a gente tem 4 observações, termo da soma dos quadrados. Se o primeiro dá 1, você vai puxar para o outro, aqui assim. Ó, tá pegando menos a média. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, acontece que a soma dos quadrados... Vamos botar aqui. Ó. Então, esse cara aqui vai ser a soma dos quadrados totais. Então, eu vou pintar ele aqui de uma outra cor. Pintar aqui de uma coisinha aqui. Tem uma outra cor melhor aqui. Esse aqui, ó. Aqui vai ser a soma. Pronto. Ele dá 6. Então, quem é que vai ser o R2? O R2... O R2, então, vai ser... Tá um branco aqui, então. Ó, o R2, então, vai ser 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos pela soma dos quadrados totais. Aqui, ó. 0,5614. Bateu. Não é, eu ia dizer bateu com a minha beleza. Não é que bateu com a minha beleza. É porque foi feito dessa maneira. Né? Foi feito dessa maneira. E não interessa qual é o número que tu mudar aqui. Se mudar de 4 para 5, ó, os valores têm que bater. Então, mínimos quadrados nada mais é do que uma regra mecânica. Né? É uma regra mecânica. Você vai minimizar a variância do erro, você vai chegar em condições de primeira ordem, você vai chegar no beta e vai chegar naqueles ajustes ali. Tá? Uma outra ferramenta que é muito interessante da gente usar aqui é o suplemento de regressão do Excel. Porque o suplemento de regressão do Excel ele vai dar para a gente todos esses elementos numa única tabela. Tá? Então, como é que você... A primeira coisa que você tem que fazer... tem que saber se o suplemento está instalado no teu computador. Então, você vai aqui em Arquivo, Opções, Suplemento, gerenciar o suplemento do Excel, e aí tem que deixar clicado aqui a ferramenta de análise. Aí ele vai deixar ali, tá? Então, o que acontece? Se tiver ferramenta de análise, você vem aqui em Dados, aí vai em Análise. Alguém vai perguntar alguma coisa? Acho que deu uma travadinha de novo. Travando. Voltou agora? Para mim, não sei o pessoal, se é comigo ou com todo mundo. Deixa eu deixar de compartilhar a tela e vou compartilhar de novo. Parar de compartilhar. Aí vou compartilhar de novo. Agora eu compartilhei de novo, tá aparecendo? Parece que sim. Não. Ainda está travado. Vou parar de compartilhar. Bom, parei de compartilhar. Agora eu vou compartilhar a tela de novo. Apareceu?
Aqui não. Gabriela. Agora apareceu o Excel atualizado. Ah, pronto, aparece. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Então, vamos usar uma ferramenta mais prática que ela aparece todas essas coisas aqui, tá? Depois que a gente entender como funcionam essas ferramentas, a gente volta para analisar o probleminha lá dos portos, tá? Então, você primeiro tem que saber se você está com um suplemento ali funcionando. Você vai em opções, suplemento do Excel e habilita o ferramenta de suplemento de análise, ferramenta de análise, tá? Quando você habilitar a ferramenta de análise, vai aparecer um botãozinho aqui em cima, que é o botãozinho de análise de dados. Aí você vai clicar aqui, ó, e vai aparecer um monte de coisas aqui, um monte de ferramenta. Uma delas é regressão. Ó, então, quando você clicar em regressão, ele vai te perguntar quem é o teu Y e quem é o teu X. Quando ele perguntar o teu y, ele está perguntando quem é o vetor y. O vetor o vetor é a tirinha da coluna onde está a tua variável dependente. E quando ele perguntar x, ele vai perguntar o vetor ou a matriz, se tu tiver mais de uma variável explicativa, onde está a variável explicativa. Você não coloca onde tem os uns. Então, nesse nosso caso aqui, ó, você vai informar para ele onde está o y. Você diz para ele que o y é esse teu vetor aqui. E você diz para ele onde está o x. No nosso caso, é esse vetor aqui. Rótulo, eu não marquei nada de rótulo, a constante não é zero, nível de confiança, intervalo, resíduo, só pode colocar aqui. Então, você coloca aqui de x1 de exercício 1. Tá? Ok. Ó. Então, aqui, ó, quando aparece o x1, ele vai aparecer numa outra planilha. Aí ele vai aparecer o R2 ajustado. Aí ele vai aparecer aqui, ó, soma dos quadrados. Ó, soma dos quadrados totais deu 6. Tá aqui, ó, soma dos quadrados totais deu 6. A soma dos quadrados resíduo deu 4,5. Tá aqui, ó. Soma dos quadrados deu 0,5. A outra soma, aquela que é para ajustar as coisas, deu 1. Então aqui tem as três somas. Aqui ele te dá as três somas. A soma dos quadrados totais igual a soma dos quadrados explicados mais soma dos quadrados dos resíduos. Aqui, ó, soma dos quadrados da regressão. Ele chama de soma dos quadrados explicados, soma dos quadrados da regressão. Ele te dá o teste F, ele te dá o erro padrão, ele te dá a estatística T, ele te dá intervalo de confiança, ele te dá todas elas. Tá? Então, ó, em geral, a gente faz... E isso aqui é a vantagem porque você consegue colocar mais de uma variável explicativa, né? Então, vamos voltar para a nossa regressão aqui, ó, a original. Então, ó, a gente tem o nosso x e o nosso y. Como a gente não está fazendo mais o gráfico agora, não tá interessado em fazer o gráfico, não interessa tanto esse ordenamento de x e y que a gente estava fazendo. Mas vamos ver que o valor vai dar exatamente igual aqui do gráfico se a gente usar a ferramenta de análise. Então, a gente vai em análise de dados, regressão. Só que agora, quem é o nosso x? Nosso x está aqui, ó. É a movimentação de carga, a tonelada média por navio movimentada lá no porto de Aratu, aqui que está aparecendo, no mês de fevereiro de 2010. Está aqui. E o eixo do y, você vai ter quem? É o tamanho médio do navio nessa unidade de DWT que está passando por lá. Está aqui. Agora você marca rótulo. Por que você marca rótulo? Porque eu peguei o cabeçalho ali, tá? Ô, professor. Fala. Como que você faz para selecionar o último item da coluna de vez? Ctrl Shift para baixo. Beleza, valeu. E se tu tiver que selecionar para um lado ou para o outro, Ctrl Shift para um lado ou para o outro. Então, lá. Aí você selecionou todo o Y. E aí, por enquanto, a gente só está usando uma variável explicativa, só o DWT, você só deixa o DWT. Marca o rótulo, porque você pegou lá no cabeçalho, e chama aqui de EX2, exercício 2. Então, ele vai abrir uma outra abinha para colocar o resultado dessa outra regressão. Ok? Está aqui.
Então, para você ver que é a mesma coisa, pode copiar o gráfico. Pode copiar até só essa partezinha, né? Copiar, ver se dá para colar especial só a figura aqui, ó. Ó, pronto. Ó, colei especial só a figura, tá? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Olha aqui o R2. Ó, o R quadrado 0,36. Ó, 0,316, tá aqui, ó, o R2. Olha aqui, ó, o intercepto, a interseção, ó, 39275, tá lá, é o mesmo. O parâmetro angular, 0,53, lá, beleza. Então, vamos lá. Então, quando a gente faz o gráfico de dispersão e ajusta a reta, ele é uma ferramenta muito interessante porque ele é visual, né? Então, ele passa a mensagem muito rápido, que você tem os pontos lá do gráfico de dispersão e você está ajustando a reta no meio deles por um determinado critério. Aí você sabe que aquela reta tem um parâmetro angular, tem um parâmetro linear, e você sabe que tem uma medida chamada que é R2, que quanto mais próximo de 1, mais bem ajustado tá aquela reta ao comportamento dos dados, e quanto mais longe, quanto mais perto do zero, pior tá. Beleza. Aí você descobre que tem uma ferramenta, você sabe que essas coisas tudo funcionam por interação matricial, aí você fez o exercício ali, e você sabe que tem uma outra ferramenta que ela te dá bem mais informação, que é essa ferramenta de análise de regressão. Né? Em geral, os softwares R, Python, Stata, MATLAB, Scilab, etc. e tal, todos eles partem dessa estrutura, desse print aqui assim. Mas eu gosto de fazer essas coisas no Excel porque me parece mais didático. Sempre você consegue enxergar essas coisas melhor no Excel. Eu tenho essa impressão. Comigo foi assim, tá? Então vamos lá. Então aqui você tem o R2 e aqui você tem a interseção. Mas olha aqui, ó, a informação nova que essa planilha te dá, que é extremamente relevante, é essa daqui, ó, que é a da estatística T. Né? Então, se você estiver lá no livro do Gujarati, estiver lendo ele em sequência, você também vai ver que tem uma outra discussão lá, que é como montar a matriz de variância e covariância, aí vai ter umas hipóteses sobre o resíduo, e aí então você vai ter uma maneira de fazer testes de hipóteses, né? Mas esses testes de hipótese, em geral, eles são completamente resumidos só por essa coluninha stat-t. O que essa coluna está dizendo? Ela está te dizendo se esse valor aqui, ó, é diferente de zero. Então, a pergunta aqui, ó, até vou tirar esse bom, não, vou tirar esses valores aqui, que eles não são tão relevantes, tá? Então, a pergunta que você pode estar se fazendo é, por exemplo, essa aqui de baixo que faz mais sentido, tá? Essa aqui de baixo que faz mais sentido. Deixa eu colocar uma cor vermelha. Você pode estar perguntando assim, esse ponto 53 é estatisticamente diferente de zero? Né? Porque sempre tem que lembrar que isso aqui é uma estatística, isso é um comportamento médio. E às vezes a média está relativamente próxima do zero. E estando relativamente próximo do zero, em um teste de hipótese, você não pode rejeitar H0 que diz que aquilo ali é zero. Então, talvez esse 0,53 seja estatisticamente zero, que significaria o quê? Significaria que a movimentação de carga por navio no porto não tem a ver com o tamanho do navio. Pode ter a ver com qualquer outra variável, mas não tem a ver com o volume do navio. Tá? Isso é particularmente interessante quando a gente está fazendo a avaliação de política pública. Por quê? Porque a gente vai ter uma variável dummy lá que vai dizer para a gente se o porto ele está participando ou não está participando do programa. E aí vai dar um valor. O valor vai dar, por exemplo, 1. Se ele deu 1, a gente está imaginando que, na média,
o programa o porto que passou pelo programa de dragagem aumentou em 1 tonelada a movimentação de carga dele. Mas como isso é estatística, você tem que saber um teste para saber se isso é suficientemente diferente de zero. Aí que entra a estatística T, né? Então, lembrando que a estatística T é muito parecida com a estatística da distribuição normal, né? Eu coloco aqui, vamos colocar distribuição normal. Vou colocar distribuição normal aqui. Vamos colocar a imagem, deve ter uns zilhão de imagens aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Ó, o que acontece? A gente sabe aqui que você tem 2 desvios padrões para baixo e 2 desvios padrões para cima do Mi, que é uma determinada média, e isso daqui você tem 95,44% das informações, tá? Tudo bem. Tem um bocado de conta que você sai daqui até chegar no teste na estatística T. Mas a regra de bolso, você pode se lembrar daquele gráfico, você sempre pode lembrar desse gráfico com o 2 para cima e o 2 para baixo. Porque o teste, aquele ali, é desenhado para o Mi ser zero, tá? E você ter um número preciso. O número preciso é 1,96, alguma coisa assim. Mas a regra de bolso é se... Vamos botar aqui se em valor absoluto a estatística T é maior que 2, então o número, o parâmetro, o valor estimado é diferente, é estatisticamente diferente. Estatisticamente diferente de zero. Pronto, essa é a regra de bolso que você precisa saber. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele deu 29,53. Deu bem longe do 2. Então, é estatisticamente diferente de zero, que há um parâmetro angular nesta relação entre tamanho, entre DWT, porte do navio, e movimentação de carga do porto. Bom, isso aqui era intuitivo aqui, mas não é todos os casos que vai ser. A gente pode voltar para o exercício anterior. Mas é que aqui não vai dar. Tudo bem, mas a gente pode pensar vamos pensar um aqui, vamos pensar um aqui que seja alguma coisa desse tipo aqui, menos 1. Deixa eu ver como é que vai ficar o gráfico aqui. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 0. Pronto. Acho que esse aqui vai dar. Então, não preciso fazer essa regressão, deixa que eu faço aqui. Vamos inserir dados, análise de dados, regressão. Aí eu vou pedir o eixo, o X, o Y é esse cara aqui. O Y, o X é esse cara aqui. Eu não quero o rótulo e esse aqui vai ser o exercício 3. Olha aqui a estatística T. Nesse caso aqui, a estatística T ela deu bem próximo de zero. Ela deu praticamente zero. Porque está em notação de científica, né? Então, está com 16 casos. Então, em valor absoluto, isso aqui está bem longe do 2. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo, tá vendo? A reta está praticamente plana. Está dizendo que o X não explica nada do Y. Tá? Muito bem. Então, deixa eu deletar aqui o gráfico e vamos deletar aqui. Então, mas esse exercício é legal porque agora a gente pode fazer a regressão com um bocado de coisa. A gente pode fazer uma regressão múltipla aqui agora. Em particular, eu vou voltar aqui, eu vou pintar tudo isso daqui de verdinho, porque eu vou usar todas essas variáveis como variáveis explicativas.
E eu vou acrescentar essa variável do tratamento aqui. Vou colocar o T aqui, ó, que é uma dummy que indica se o porto passou ou não pelo programa de dragagem, aquele que eu estou contando para vocês no artigo. Tá. Simplesmente só para lá. Trato. Então, o que eu vou querer fazer? Alguns passou pelo programa. Ali. Travou? Travou. Tá. Então, vou fazer de novo o negócio. Parar de compartilhar. Agora eu vou voltar a compartilhar. Tá. Voltou? Então. Também não. Tá. Vamos fechar de novo. Parar de compartilhar. Aí agora eu vou compartilhar. Pode voltar, cara. Beleza, caiu. Vendo? Ainda não carregou, professor. Pelo menos para mim ainda não. Tá vendo? Ele saiu, o Belly ingressou. A tela tá preta, como o Gabriel falou. Tá. Deixa eu mudar uma outra tela. Se eu colocar essa tela aqui, vamos ver. Agora, aparece? Tela preta? Ainda não. Não. Apareceu agora. Apareceu agora? Bem na hora que eu parei. Isso. Tá. Demora um pouquinho. Tá, vou esperar um pouquinho. De repente tem que esperar um pouquinho. Tá, enquanto a gente espera um pouquinho, eu vou explicar o que a gente está fazendo. Então, agora apareceu? Beleza. Então, ó, agora a gente vai fazer uma regressão múltipla, tá? A gente vai tentar, que aí não dá mais para fazer no gráfico, né? Você já saiu do plano cartesiano. Então, você vai tentar explicar. Sempre lembrando que isso aqui são dados reais, né? Isso aqui de fato, toda essa história aconteceu e está documentado naquele artigo. Então, aqui você tem a movimentação de tonelada por navio por porto, por mês. Aqui o tamanho dele em DWT. Aqui é o calado, eu lembrei. Ó. Aqui é o calado médio do navio. Então, em Aratu, em fevereiro de 2010, passaram 40 navios e o calado médio desses navios era de 7,59 metros. 20% deles eram de bandeira brasileira, 13% eram graneleiros de sólido, 61,7% eram graneleiros de líquido, 9,38% eram graneleiros... Não, eram de carga geral, depois não teve nenhum container, e LC, eu não lembro o que é, deixa eu dar uma olhada aqui, o que é o LC? LC... Longo curso. Longo curso, navio de longo curso, pronto. Então, 73% deles eram navio de longo curso. O Porto de Aratu, ele passou pelo programa, ou seja, deu dinheiro para o pessoal da Marinha, o pessoal da Marinha contratou, lá da Capitania dos Portos contratou uma firma, e a firma limpou o canal de dragagem. Aí, vamos lá, Imbituba, tá aqui, é um porto público, Imbituba é um porto público aqui, e não passou pelo programa de dragagem. Belém, tem todos esses portos. Então, vamos fazer uma análise de regressão agora, que é a do capítulo 4 do livro. Então, a gente vai fazer um exercício como se fosse do capítulo 4 do livro. A gente não entrou em outras técnicas, simplesmente está usando a análise de regressão para fazer a avaliação. Tá? Então, que a gente vai em dados, análise de dados, regressão,
agora quem é? Aqui você vai pegar todo o teu Y e você vai pegar o X agora. Lembra que você tem que pegar o X todos exceto a coluna de 1, que ele já sabe que tem que ter uma coluna de 1 lá no vetor X. Então você vai pegar do DWT até o T grande. O T grande é uma dummy, que é 1 se ele passou pelo tratamento e 0 no caso contrário. Ctrl Shift para baixo, você vai até lá, diz para ele que está pegando o rótulo, e aqui você vai ter o exercício 4. Tá? No exercício 4, pronto, rodou rapidinho aqui. Então eu espero que vocês estejam com os valores na tela aqui. Eu vou dar uma ajeitada, porque é aqui que a gente vai interpretar agora. Tá? Olha só que maravilha. Olha aqui. Vamos primeiro olhar aqui. Ó. Vamos fazer uma leitura simples. Aqui, primeiro olhar o R2, o R quadrado. Antes a gente estava com o R2 no exercício 3, no exercício 1, no exercício 2. Está aqui. Nosso R2 era de 31. Como é um número entre 0 e 1, dá para interpretar ele como percentual. Muito grosseiramente, você pode dizer que a reta consegue explicar 31% do que acontece no eixo do Y. A coisa mais precisa de dizer é que a variância da variável explicativa explica 31,6% da variância da variável dependente. Tá? Mas, grosseiramente, você pode dizer que o modelo explica 31,6%. Mas você tem em mente que, quando você fala isso, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, o que acontece? No mais ou menos, você ganhou um monte de explicação aqui, você quase dobrou a tua capacidade de explicação ou dobrou a tua capacidade de explicação. Né? E aí, então, ó, vamos primeiro olhar, ó, como é que você faz. A interseção tanto faz, porque a interseção ela só está dando um ponto de referência, tá? Então, nem olha para a interseção. O que você tem que olhar é para esta coluna e você tem que olhar para esta coluna, tá? Então, vamos lá. DWT. O que isso está me dizendo? O que está me dizendo 1,38, tá? 1,38 está me dizendo que se tudo mais permanecer constante, ceteris paribus, se eu aumentar o DWT médio do meu porto por mês, ou seja, o tamanho médio deles, que é tipo 40 toneladas, na média um navio de 40 toneladas está atracando lá no porto de São Francisco do Sul. Tá? Então, se tu aumentar de 40 para 41, se tu aumentar em uma unidade, enquanto você espera em aumentar a movimentação de carga no porto de São Francisco do Sul, ceteris paribus. Esse é o número que ele está te dando, 1,38. Então, o que você está dizendo? O modelo está indicando para você que, de fato, quando você aumenta o tamanho do navio em porte, você consegue aumentar a movimentação de carga no teu porto, que é muito bom. Você ganha taxa de movimentação. O teu negócio é esse, né? E é estatisticamente significante, porque em valor absoluto está bem longe do 2. Tá? O calado. O que está dizendo aqui? Ó? Que está me dizendo que quando você recebe navios de maior calado, você está diminuindo a movimentação de carga, no teu porto. Essa aqui não é uma variável simples de interpretar, tá? Porque os navios modernos, ao mesmo tempo que eles estão ganhando porte, eles estão diminuindo o calado deles, porque eles estão ficando cada vez mais largos. Então, aqui você teria que saber mais ou menos como é que funcionam essas questões náuticas de engenharia naval para entender. Porque, ao mesmo ganhar calado não necessariamente é uma coisa boa ou ruim, porque os navios estão ficando mais largos, tá? Mas, enfim, mas é estatisticamente significante, tem uma relação com o calado. Longo curso. Se você recebe navios de longo curso, aumenta um pouquinho, mas aumenta alguma coisa, a movimentação de carga. Pronto, mas aqui essa aqui é uma variável interessante também da gente parar para pensar, porque é a primeira dummy. Não tem problema do T ser negativo. Não tem. O T sempre vai ser, olha aqui, ó, presta atenção.
Ó, quem é que vai ser T? Ó? Ele sempre vai ser o valor do coeficiente, o valor do beta, dividido pelo desvio padrão. Pega o beta 19 dividido pelo C19, ele vai ser sempre igual ao T. Ó. Olha, ó, 22, 14, 38. Então, se tu pegar esse daqui e subtrair dele, vai dar 0. Sempre vai ser isso. Estatística T sempre vai ser. E o erro padrão sempre vai ser estritamente positivo, por construção. Então, sempre que o parâmetro for negativo, o erro padrão é negativo. Por isso que em valor absoluto ele tem que ser. Tem diferença? Esperar o Marco aí, o que ele quer saber. Bom, enquanto o Marco está digitando ali, ó, perceba que essa aqui é uma dummy. Essa aqui é uma variável contínua, né? Essa aqui é uma variável contínua. Tem diferença da estatística ser maior que 2 ou... Não, eles apontam, são similares. É a mesma coisa. Ou você lê a estatística T ou você lê o p-valor. Tem quem prefira 1, tem quem prefira 2. Eu prefiro estatística T. Para mim é sempre mais fácil ler assim. Mas é a mesma coisa. Essa aqui é uma variável... O calado é uma variável contínua, né? São metros. Aqui é uma dummy. Né? Aqui é uma dummy. Na realidade, todas essas aqui para baixo são dummies. Daqui para baixo, ó, tudo é dummy, que eu vou marcar de verdinho. Então, a dummy ela tem uma interpretação um pouquinho diferente da variável contínua, né? Porque ela é 0, 1. Ou ela está ou não está. Né? Então, ó, se for 1, se a dummy apontar 1, que é longo curso, né? Se você estiver recebendo navios de longo curso, é de se esperar que você consiga aumentar em 0,05 tonelada por navio por mês. E é estatisticamente significante. Se você estiver recebendo navio de bandeira brasileira, também. Na realidade, a única dessas aqui, ó, a única que não deu com valor absoluto, é CT. CT é uma dummy para... eu esqueci aqui. É graneleiro sólido, graneleiro líquido, carga geral e container. Tá? Então, ó, a única que não deu estatisticamente significante é container. Se você só recebe navio container, você não tem impacto significativo na tua movimentação de carga em toneladas. Ué, mas isso pode fazer sentido também. Porque, olha só, se você estiver movimentando graneleiro de sólido, você está movimentando soja, você está movimentando minério de ferro, que são coisa pesada, então você está movimentando o teu Y lá, que é tonelada por navio. Agora, se for container, você pode estar carregando um container de microchip, ou um container de sapato, ou um container de, sei lá, coisas leves, mas que tem bastante valor, microchip, né? Então, talvez o carga total não tenha efeito no Y, quando o Y é volume de carga por navio em tonelada. Mas se for volume por navio em dinheiro, talvez tenha efeito. Ó, mas é aqui, ó, essa variável aqui, ó, que é a relevante. Porque 1 indica que o porto foi tratado. 0 indica que o porto não foi tratado. O que ela está me dizendo? Ela é estatisticamente significante. O que um leitor afoito dessa regressão ia me dizer? Provavelmente um leitor afoito dessa regressão ia dizer assim: nossa, mas se o porto for tratado, acende 1 ali. Então, quem for tratado reduziu sua movimentação de carga em menos 0,68 tonelada por navio. Foi um fracasso. Eu gastei dinheiro para limpar o fundo lá da hidrovia e foi um fracasso. Bom, aí que entra a diferença da econometria que se usa na avaliação de políticas públicas da econometria regular. Porque tem uma questão aqui, ó, que é
a endogeneidade. Deixa eu ver se eu volto para a tela, compartilhar a tela, para eu mostrar os slides. Vamos ver se volta, ver se volta tudo. Agora vocês me digam se está tela preta ou se voltou para a apresentação. Voltou a apresentação. Estamos vendo o documento. Tá. Olha só. Então, no modelo de regressão, você tem uma hipótese, que é essa que está aparecendo aqui, que é uma hipótese, essa daqui. Essa hipótese 3 aqui, que ela é muito forte, que ela está dizendo que a correlação entre as coisas que você observa e não observa, ela é zero. Então, com essas três hipóteses, particularmente com essa terceira hipótese, você sabe que o modelo de regressão linear ele acerta sempre mais ou menos no alvo. Ele sempre acha que o programa realmente não deu certo. Por isso o sinal negativo. Mas em avaliação de políticas públicas, essa hipótese aqui, ela é muito fragilizada, porque ela está dizendo o seguinte, que existe uma característica no porto que a gente não observa e ela não tem nada a ver com nenhuma dessas outras aqui, que é o quanto que ele recebe de graneleiro, o quanto que ele recebe de bandeira de longo curso, o quanto que ele recebe de outras coisas aqui. Que tipo de variável podia ser essa nesse caso aqui? Nesse caso aqui é a estrutura depois do porto. Porque nada importa, que é o tema do trabalho, nada importa, de pouco importa se você abrir a hidrovia, tentar chamar navio maior para movimentar a carga, se depois do muro o caminhão não consegue encostar, ou o trem não consegue encostar, ou você não consegue mandar essa mercadoria para fora. Então, o Capitão Phillips, o seu Maersk lá, como é que é o nome da firma lá do Capitão Phillips, que é a maior firma de longo curso, navios, vamos botar aqui navios de longo curso, eles têm 90% do mercado, 90% do mercado mundial está aqui, querer a firma, que vai aparecer aqui, que é a firma lá do filme do Maersk, né? Que é a firma lá do Capitão Phillips. Eles têm 90% do mercado mundial de navegação de longo curso. Então, de pouco adianta você querer atrair o navio desses caras aqui para movimentar a carga, se vai ficar tudo entupido ali no cais, se você não consegue ir adiante. Então, está faltando uma variável explicativa aqui, que é a capacidade do porto de escoar depois do muro, tá? Então, essa parte é a parte que trata no livro. Onde é que está o livro? O livro está no mudo, eu acho só, né? Tá aqui. Essa parte aqui, que eu quero que vocês leiam. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Bom, enquanto ele carrega, eu mostro aqui. Então, até o capítulo 4 aqui, até o capítulo 4, fica mais ou menos... Você tem algumas noções do que eu estou falando. Do capítulo 5 para o 6, do capítulo 5 para o 6, esse ponto começa a ficar mais interessante, que é quando ele começa a falar do pareamento. Então, a próxima análise que vem depois da análise de regressão é a ferramenta de pareamento. Então, o que significa a ferramenta do pareamento? Você não pode olhar portos que foram só portos que foram tratados e portos que não foram tratados, mas você tem que olhar portos parecidos, que têm estruturas parecidas, inclusive depois do muro, né? E aí, então, você consegue comparar essas coisas. Então, o que eu quero que vocês façam é ir até a parte que fala aqui do capítulo 4, que são essas partes de pareamento, tá? Não está carregando aqui, mas até essas partes do pareamento. Então, o meu programa é o seguinte. Então, hoje é dia 16 do 9, a gente está aqui, Então, eu gostaria que vocês lessem
nas próximas 2 semanas o material para que uma semana antes da avaliação a gente faça mais 2 aulas aqui, ou talvez 3, se vocês estiverem dispostos, pode fazer até 3. Pode fazer até 3. Esse link nunca carrega. Bom, eu não sabia disso daí. O Gabriel está dizendo que o link não está carregando o livro. Mas 2 ou 3 encontros, mas aí a gente vai ter que ir para um outro programa. Aí por isso o R. Então eu quero que vocês, para as próximas 2 semanas, leiam essas partes do livro e vejam o vídeo do Vinícius de introdução ao R. Aí então a gente volta e faz mais 2 ou 3 encontros no R para fortalecer essa parte de corrigir esse problema. É até o capítulo 4, né? Muito bem. Bom, fechou. Esse é o protocolo. Aí fechou isso, aí a gente vai fazer uma provinha, 20 questões de marcar no Moodle. Mas na prova eu quero que vocês tenham noções gerais. Não vou fazer nada de extraordinário na prova. Eu gostaria que vocês tivessem uma boa noção de como as coisas acontecem. E para mim isso já vai ser de grande valia nessa situação insólita que a gente está aqui de ensino remoto. Bom, 8h20, eu acho que eu já me passei aqui também. Perguntas? Então, vou encerrar por aqui, gente. A gravação do vídeo vai ficar em 2 partes, então, porque ele deu uma cortada, tá? Então, amanhã ou depois eu posto o material lá e aí fica com o vídeo também gravado. Tá certo? 3 pessoas estão digitando. Professor, boa noite. Tem 2 livros na bibliografia, né? Tem um do Itaú e o outro. É para ler os dois? Não, pode ser qualquer um dos dois. Pode ser. Os dois têm o mesmo material. Se tu preferir ler um, se tu achar que o outro é mais razoável, mas essencialmente a mesma coisa. Então, as perguntas que eu vou fazer, elas não diferem da leitura de um livro para o outro. Tá bom, perfeito. Obrigado. Não entendi direito a terceira hipótese, de ser endógeno. Isso fica mais claro para frente? Sim. Você pode ver, por exemplo, o vídeo da cegonha. Onde é que está o vídeo da cegonha? O fato de ser ou não ser exógeno é você... por exemplo, existem vários fatores... Vamos lá. Endogeneidade é você... quando há endogeneidade, os betas que saem lá do estimador de mínimos quadrados, eles não apontam na direção correta. Enquanto era para ser positivo, ele é negativo, ou enquanto era para ser negativo, era positivo, ou enquanto era para ser diferente de zero, ele é zero. Não é um problema. Esse problema de endogeneidade, ele acontece por 3 razões. Né? Por 3 razões. Uma delas é simultaneidade, a outra delas é erro de medida e a outra é omissão de variáveis explicativas. Sempre qualquer uma dessas coisas aqui acontecem, ou seja, sempre qualquer uma e omissão de variável relevante, beta pode ser desacreditado. Em avaliação de política, muitas vezes você não consegue observar uma coisa relevante. Não entendi muito bem sobre estatística poder ser negativo. Não estou lembrando. É a mesma questão da distribuição normal. Vamos pegar uma retinha aqui de distribuição normal. É a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó, 0. Você está testando se a variável é ou não é diferente de 0, tá? Aquele beta lá. O teste é isso que ele está te dizendo. Para ele ser diferente de 0, ele pode ser diferente de 0 para o negativo, ou ele pode ser diferente do 0 para o positivo. O que o número está te dizendo é que se ele estiver suficientemente próximo de 0, então ele é 0. E ele ser suficientemente próximo de 0 é do lado negativo ou do lado positivo. Então, tanto faz. Ó. Então, se cair na área cinza,
então ele é diferente do zero, ou para o negativo ou para o positivo. Se cair na área branca, então ele é estatisticamente zero. Isso, em valor absoluto. Em valor absoluto, menor que menos 2 ou maior que o 2. Beleza. Então, gente, se vocês tiverem para escrever também, podem escrever. E se tiver volume para pedir um outro encontro, a gente pode fazer mais encontro desses aqui. Para mim, tá super de boa. Só procurem avançar um pouquinho no livro e no vídeo do Vinícius lá sobre o R e vamos tentar fazer os próximos encontros, então, a partir do R, é software livre, tem um bocado de coisa que dá para fazer por lá, pode ser legal. Tá? Então, posso parar a gravação e vamos jantar? Eu tô com fome. Tá bom, gente. Então, boa noite. Tá liberado para jantar, professor. Boa noite. Tá bom, valeu. Abraço. Tchau, boa noite. Vou fechar aqui. Valeu.